No Técnica Rural, vamos falar sobre o cultivo de oliveiras. Você vai ver quais são os cuidados que se deve ter com as mudas e como está o mercado para a produção de azeite. O Técnica Rural já está no ar. O Brasil é o terceiro maior consumidor de azeite de oliva do mundo. A região mediterrânea atualmente é responsável por 95% da produção mundial. O clima seco e com muito sol propiciam o cultivo das oliveiras. Aqui a produção ainda é pequena. No sul do país, a olivicultura tem despertado o interesse dos produtores como alternativa de diversificação de culturas. O Rio Grande do Sul possui mais de 700 hectares cultivados com oliveiras, pomares ainda jovens, mas que já produzem matéria-prima para a elaboração de azeites de qualidade. Nesta empresa, localizada em Cachoeira do Sul, região central do estado, são produzidos 20 mil litros de azeite por ano. O trabalho começa no campo, onde são colhidos os ramos que formarão novas mudas. Nessa hora, é importante escolher um material com alta sanidade, livre de doenças e pragas. Isso porque as matrizes mais vigorosas vão garantir melhores mudas. A primeira parte seria tirar a porção basal do ramo. E então nós começamos a trabalhar para fazer a estaca propriamente dita. São feitos 2 cortes, a parte superior da estaca e a parte inferior. Após nós removemos essas folhas e deixamos apenas 2 folhas na parte apical da estaca, para que nessas folhas seja feita ainda alguma fotossíntese e que mantenha também a umidade através da nebulização, mantendo a estaca hidratada, não deixando a mesma perder a sua umidade e aumentando assim então o enraizamento. Após a desfolha dessa estaca, deixando esse par de folhas, nós fazemos 2 lesões em lados contrários da estaca. São lesões leves, onde são expostos os tecidos condutores da estaca, que em contato com uma solução de hormônio, uma auxina, que é um regulador de crescimento, vai aumentar, então, a possibilidade de emissão de raízes nesses tecidos. Então, nós colocamos a base da estaca, onde foi feita a lesão, em contato com o hormônio, por 5 segundos. E a partir de então, com esse acréscimo de auxina exógena, a gente terá um maior percentual ou maior possibilidade de enraizamento de estacas. Depois deste processo, as mudas vêm para esse viveiro. Aqui ficam por 60 dias, quando começa a formação da raiz. Em torno de 30 dias, nós começamos a ter estacas com formação de calo, que é a diferenciação dos tecidos e multiplicação de células. E posteriormente, após a formação do calo, nós temos a formação das raízes, que saem de onde há a multiplicação das células, formando então uma nova planta. Nesta fase, necessitam de um tratamento adequado. A irrigação é feita através do sistema de aspersão. Também há um controle rigoroso de temperatura. Basicamente é um ambiente de asepsia, né, com bastante cuidado em relação a isso, né. A gente não permite a entrada de muito pessoal aqui dentro, né, exatamente para manter a qualidade da nossa muda, né, para não permitir a entrada de fungos, né. Então aqui a gente trabalha com uma temperatura e uma umidade bastante controlada que vão dar a condição ideal para a oliveira começar a emitir as raízes, né. O substrato utilizado é um substrato perlita, que é uma rocha expandida a 1000 graus, e quando resfria ela fica com poros no seu interior. Então essa porosidade que ela tem permite que ela fique mantenha umidade, que vai servir para manter a estaca também úmida, além de ter porosidade, que vai fazer com que as raízes consigam se desenvolver nesse espaço poroso. É preciso ter cuidado também com as pragas e doenças. Algumas doenças que podem acontecer são principalmente nessa etapa doenças no sistema radicular, podridões radiculares. Então são utilizados alguns fungicidas, principalmente aqueles usados ainda para a agricultura orgânica, porque para a cultura da oliveira hoje nós não temos produtos registrados. E alguma outra doença que possa acontecer em área foliar, que não há um índice muito grande e nem
nada preocupante, mas sempre é feito um controle preventivo. Depois dos 60 dias, elas são colocadas em embalagens com substrato formulado a partir de 2 ingredientes, turfa e fibra de coco. Durante o período que ela fica na embalagem, os cuidados que são tomados são com aplicações para tratamento fúngico e de pragas, além de aplicações de fertilizantes foliares e também irrigação semanal para que ocorra um bom desenvolvimento da muda. A partir daí, a planta começa a desenvolver a parte aérea. Aqui pode ser visto as 2 brotações e a partir de um momento que ela atinja um determinado tamanho, nós precisamos optar por uma ou outra brotação para que uma não tire a força de desenvolvimento da outra. Então, o que será feito é a retirada desse brote menor, deixando-se o brote maior, que irá formar a parte aérea da planta. Então agora nós ficamos com apenas uma parte aérea, que dará origem a uma planta. A partir deste momento, nós colocamos então um tutor para que o desenvolvimento dela seja ereto. Ela forma uma planta nova, já com um crescimento e sem emissão de novas brotações. À medida que a planta vai crescendo, algumas brotações vão surgindo. Então, nós precisamos removê-las, retirando toda a brotação da parte basal e as brotações da a parte mais apical até 60 a 70 centímetros de altura. Então, deixando ela só em uma haste. Até o desenvolvimento final, a planta demora de 6 a 8 meses. Durante esse tempo, dependendo da variedade, a planta precisa ser podada mais ou menos vezes. De 6 a 8 meses, nós esperamos que essas mudas estejam prontas para comercialização, com um bom desenvolvimento da parte aérea e também do sistema radicular, que nós podemos demonstrar com a retirada da embalagem e a remoção do substrato. Esse bom desenvolvimento é caracterizado pela grande quantidade de raízes secundárias que irão nutrir a planta depois de ser colocada no solo. Então, cada uma dessas raízes será responsável pela absorção de água e nutrientes, fazendo que a planta se desenvolva mais rapidamente. Aí começa outro trabalho muito importante, o cuidado com o clima e com o solo onde elas vão ser transplantadas. Nós entendemos que todos os estados do sul do Brasil, aonde exista a possibilidade de se ter acima de 150 horas de frio ano, está apta a receber este cultivo de oliveira. Com relação ao solo, nós temos, em primeiro lugar, que eliminar todo o solo úmido. O solo encharcado não combina com olivicultura. Então, obviamente, todas aquelas terras de várzea não são aptas para cultura. Nós precisamos de terras em que, no máximo, 24 horas depois da chuva, a água desapareça completamente. Isto normalmente ocorre em solos arenosos ou em solos com um teor de argila em torno de 35% a 50%. A adubação com macro e micronutrientes também ajuda no processo de desenvolvimento das oliveiras. A recomendação é fazer uma escarificação cruzada para que aumente a chance de incorporar nutrientes à planta. Impossível falarmos em produção comercial antes do 4º ano. Só que, se eu der uma arrancada na planta com esta adubação de berço, eu vou fazer com que a planta chegue no 4º ano com um porte adequado para que ela dê a sua primeira produção já com uma colheita expressiva. A colheita vai depender da variedade das azeitonas. Algumas amadurecem mais cedo que outras. O ponto de maturação é quando a fruta reúne boa quantidade e qualidade do azeite. Colhemos aleatoriamente 100 frutos e dividimos esses frutos em 8 tonalidades de cor, da mais verde à mais madura. E depois existe uma fórmula que se aplica
com uma nota 0 para aquela fruta que é bem verde, nota 1 para que atingiu o tom amarelado, enfim. Tá? E se conta quantas frutas tem em cada coluna. E a partir dessa fórmula se atinge um determinado valor. Por exemplo, para a variedade arbequina, a nota encontrada nisso aí tem que ser 3,5. Quando eu atingir esta nota, eu estou exatamente no ponto de colheita ideal. É importante também que o processamento das azeitonas seja feito logo após a colheita. Isso garante um azeite de melhor qualidade. E no próximo bloco você vai ver uma técnica diferente no controle das plantas matrizes que facilita a produção das oliveiras. O Técnica Rural volta já! Voltamos com o Técnica Rural. No programa de hoje estamos falando sobre o cultivo de azeitonas. A olivicultura vem despertando o interesse dos produtores e dando bons resultados financeiros. Acompanhe! A produção de azeitonas vem sendo uma alternativa de diversificação de culturas para pequenos e grandes produtores. No sul do país, o cultivo aos poucos vem ganhando espaço. Atualmente nós dispomos de em torno de 700 hectares, com pomares jovens e pomares já em produção. Essa produção está distribuída basicamente no que se chama metade sul. Então se destacam Cachoeira do Sul, Caçapava, Pinheiro Machado, Candiota, e aqui a Barra do Ribeiro também fazendo parte da metade sul, então concentrando basicamente os pomares nessa região. E nós entendemos assim que esta área deve ser ampliada este ano para em torno de 900 a 1.000 hectares. E os pomares que foram plantados nos últimos 6 anos para cá e que tiveram postos variedades polinizadoras no meio, estão iniciando e alguns já em plena produção. Então já existe aí uma dúzia talvez de pomares produzindo. O volume ainda é pequeno, porque realmente desses 200 hectares iniciais que foram plantados e que sobraram ao redor de 100 e poucos hectares, a grande maioria dos pomares não tinha polinizador, então não entraram em produção. Nesta empresa, localizada em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, o processo para a produção de mudas de azeitona é diferente. As plantas matrizes são controladas, o que facilita a produção de uma nova planta e permite uma programação, fazendo com que existam mudas tanto no inverno como no verão. Esse processo de produção de mudas de oliveira, ele é um pouco diferente do tradicional, onde você vai no campo, escolhe uma árvore e colhe um ramo e traz para o viveiro. Neste processo, nós, a partir de uma muda de oliveira, nós colocamos aqui em um leito de areia, onde tem um sistema que permite fazer toda a fértil irrigação, todos os nutrientes, para que este ramo tenha todo o potencial de formar raízes e ter uma boa conexão vascular de raiz parte aérea. Então, o diferencial é você ter controle das condições climáticas que tu não tem no pomar, lá de olivais, e tu ir buscar. Aqui tu controla a chuva, controla pragas, controla doenças e permite toda a fertilização necessária para a formação de uma nova muda. No viveiro, são produzidas em média 400 mil mudas por ano. O local funciona como um berçário, onde as plantas recebem todo o cuidado necessário nesta fase. A irrigação e a ingestão de nutrientes são controlados por este equipamento eletrônico. O teto é revestido por uma moderna tela de sombreamento. O sombreamento aqui, em primeiro lugar, é para o conforto humano, para que as pessoas em dias muito quentes consigam trabalhar, de forma ergonomicamente correta, e também para evitar a desidratação daquelas mudinhas que são cortadas. Aqui, na verdade, quando há incidência do sol, há uma reflexão da grande maioria das ondas solares, e as que passam de forma difusa e não direto. Com isso, não prejudica as pessoas e também não acelera o processo de estresse desse brotinho até que ele chegue no local onde ele vai receber água. Neste pavilhão, as mudas são colocadas em embalagens degradáveis à base de celulose. Esta máquina dispõe de uma tecnologia dinamarquesa. O sistema faz com que se gaste menos substrato. Antes das mudas serem plantadas nos saquinhos, a própria máquina se encarrega da irrigação. Depois, elas são plantadas uma a uma.
Uma casa de vegetação recebem cuidados específicos, água, luz e umidade, para garantir um bom enraizamento. Depois precisam passar pela fase de aclimatação, onde encaram um ambiente mais rústico. O teto retrátil ajuda na exposição solar. Já maiores, necessitam ser transplantadas para um saco plástico grande. Esta é a última etapa de viveiro. Depois que a gente já passou por todas as demais, a gente aqui nesta fase, a gente vai buscar uma rustificação das plantas para que elas consigam, quando chegarem a campo, resistir às intempéries climáticas, ou seja, pouca água, muito sol, todas as adversidades, porque ela está num ambiente protegido, que é o viveiro, e nessa etapa, então, nós vamos estar preparando ela para resistir o plantio a campo. Além disso, nessa etapa, dá para a gente visualizar a diferença das embalagens com a coloração, que vai permitir que o agricultor, as pessoas que irão plantar, não misturem as variedades, que é tão importante lá na hora de fazer o pomar. Na verdade, essa rustificação ela é feita com a diminuição da quantidade de água e, eventualmente, com elementos de nutrição, onde eu vou dosar elementos que vai me endurecer a planta, ao invés de deixar ela verde e folhosa. Então, isso é muito importante, porque se você pegar uma planta de um ambiente que você tem que ter hoje parcialmente protegido, que é uma casa de vegetação, e simplesmente colocar no campo, as diferenças são muito grandes. Essa planta tende a não resistir. Então, nós vamos trabalhar aqui muito com a água e muito com a nutrição, para que a gente dê uma firmeza nessa planta, para que ela fique rustificada, para que realmente chegue, quando for plantada, ela resiste às intempéries de vento, de frio ou de calor, de sol muito forte. A empresa também está testando uma nova embalagem para as plantas. O que acontece é que nós temos hoje o sistema de embalagem do saco plástico, que ele acaba ocasionando algum problema de nivelamento radicular. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, além de um volume de substrato que vai junto com a planta. Então, a gente está pesquisando hoje alternativas para que você tenha uma nova tecnologia, para que você tenha uma planta perfeita, rustificada e com um sistema radicular que evite o nivelamento e que possa ocasionar problemas às plantas no campo. No pomar de 48 hectares, a empresa cultiva mais de uma variedade de oliveira: arbozana, arbequina e coroneike. Nesta área a gente tem um plantio de mais de uma variedade, justamente para facilitar a polinização cruzada. A preferência da polinização da oliveira será sempre cruzada. Então aqui nós temos linhas com variedades diferentes para que isso ocorra e para que a gente tenha então aquilo que a gente busca, que é uma produtividade adequada numa área como essa. É importante observar as características desta área: solo bem arenoso, bem drenado, boa insolação, nós estamos aqui no sol sentindo, e também uma área que não tem muita presença de neblina, e com o vento, essa poda, essa formação, a gente espera ter aqui então um dos pomares mais produtivos aí, porque a gente vem numa busca constante de melhoria. Em alguns casos ela faz a autopolinização, mas ela preferencialmente, se tiver um pólen de uma planta diferente, ela vai preferir, porque é uma informação genética. É importante, porque se você fazer a autofecundação, poderá gerar indivíduos menores, mais lentos no seu crescimento. Então sempre a preferência vai ser cruzada. Por esse motivo aqui a gente tem as variedades muito próximas uma da outra, para que isso facilite esse cruzamento, do pólen. A distância entre as árvores é um dos fatores importantes no cultivo das oliveiras. A distância sempre que vai determinar é a variedade que você está cultivando. Como essas variedades elas vão crescer, nós precisamos de espaço para que tenha essa ventilação, para que as folhas não fiquem se encostando, para que eu possa passar com uma máquina, com um trator, para que eu faça todas as suas atividades que são necessárias, porque a mecanização é uma coisa importante dentro da olivicultura. E também para que uma planta não faça sombra para outra. A oliveira precisa de sol. E para ela pegar sol, uma planta não pode estar sombreando a outra. Árvores uniformes que foram plantadas em solo preparado e corrigido. Nesta fase, elas recebem a poda de formação. A poda começa no primeiro ano e como a gente está fazendo uma produção
que a gente chama de policônico, ou seja, nós vamos querer mais de um ramo produtivo e não apenas um ramo principal. Por quê? Para que as árvores fiquem mais baixas, facilite a colheita e até mesmo alguma coisa de mecanização. No policônico, essa poda ela tem que ser feita desde o primeiro ano, no segundo ano, até ela iniciar a produção, formando essa espécie de uma taça, para que justamente no interior da planta o sol entre, né? Todo esse trabalho se reflete na boa qualidade do azeite. O processo de extração do óleo exige atenção aos detalhes, principalmente com a matéria-prima. O objetivo é levar à mesa do consumidor um produto com baixa acidez e com aromas e sabores agradáveis. Nós temos excelentes características de solo, clima para a produção da oliveira. Isto já temos evidências, está comprovado. E com isso, a fruta que está sendo produzida aqui no Rio Grande do Sul é uma fruta sadia e ela tem um alto rendimento. A cada 7 quilos de fruta é possível extrair 1 litro de azeite. E esse azeite ele tem um teor de acidez baixíssimo, ao redor de 0,2, no máximo 0,3. É um azeite suave, frutado e de excelente qualidade. Características que definem um azeite de qualidade, produzido com dedicação e cuidado, e que com certeza atende os consumidores mais exigentes. O Técnica Rural fica por aqui. Você pode rever este programa no nosso site www.ruralbr.com.br. Até o nosso próximo encontro.